Bom dia a todos, aqui é a Ludmila falando. Bem-vindos a mais um webinar do Iniciativa Z, e hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre Zoe e VS Code com o William, que ele vai poder se apresentar logo em instantes. Essa sessão ela é mais uma das sessões de webinars que nós estamos organizando ao longo do ano. Todos esses webinars eles estão sendo gravados. A missão do Iniciativa Z é a gente poder falar de mainframe de uma forma bem tranquila, técnica, descontraída, e, por favor, fiquem à vontade para poder colocar qualquer tipo de dúvida no nosso chat, e durante a apresentação vamos fazer o possível para conseguir responder cada um dos tópicos. Todas as sessões que nós temos, elas estão publicadas dentro do nosso grupo do Meetup do Iniciativa Z. Se vocês têm alguma sugestão de títulos ou até mesmo de tópicos para serem abordados nas próximas sessões, é só entrar em contato com a gente, comigo, com o Rafael Ireno ou com o Will, que vai fazer a apresentação hoje, que nós três vamos poder ajudar aí a montar uma agenda mais bacana para todo mundo. Will? Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bill. Eu sou Developer Advocate para a IBM Z e sou membro do squad de onboard do Zoe, tá? Aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ver aqui uma breve introdução sobre o que é a Zoe. Se você está chegando agora aqui no canal e não está, é para não ficar perdido, então a gente vai ver essa breve introdução sobre o Zoe. Vamos ver o que é VS Code. Para a grande maioria que trabalha com mainframe é uma coisa nova, para o pessoal de desenvolvimento já conhece, eu acredito que vai tirar algumas dicas legais aqui também, independente se é de mainframe ou não. Vamos ver como configurar o VS Code da maneira que eu tenho ele aqui, nessa apresentação. Vou falar um pouquinho do OhmyZSH, que é um outro projeto open source e que vai ajudar bastante você a trabalhar aqui dentro com o VS Code, com os comandos. Ele tem várias features de autocomplete, highlight, bem legal para ser usado dentro do terminal. A gente vai ter algumas demonstrações e logo depois eu vou mostrar como você pode deixar o VS Code um pouco mais customizado para o seu dia a dia. Vendo alguns atalhos, como customizar alguns atalhos e como trabalhar com snippets. Então, uma rápida introdução ao Zoe. O que é o Zoe? Tá? Então, o Zoe é um projeto open source. Ele é o primeiro projeto open source no ZOS. Tá? Ele é um framework que mira a conectar as ferramentas de desenvolvimento com as tarefas administrativas que a gente tem aqui no ambiente mainframe, transformando a plataforma mais ágil e integrada. Dentro do Zoe, a gente tem três componentes. O Command Line Interface, ele é o que permite a gente fazer tudo isso que a gente vai ver aqui dentro dessa sessão. Tá? Então, o Zoe Explorer, que é o plugin do VS Code que a gente vai trabalhar, ele é feito em cima do Zoe do CLI, do Zoe, que é uma aplicação Node.js. O Zoe também tem, apenas comentar aqui, mas não é o foco dessa apresentação, o Application Framework, que é um desktop virtual, e o API Mediation Layer, que funciona como um gateway para as APIs dentro do mainframe. E o que é o VS Code? O VS Code ele é um editor de texto, tá? Da Microsoft. Ele é um projeto, ele também é open source e é o mais popular, segundo essa pesquisa do Stack Overflow. Ele é altamente customizável e eu acho que isso é um dos grandes pontos que fazem ele ser tão popular. E ele é cross-plataforma. Você pode instalar ele independente no Linux, Mac, no Windows. Tá? Eu deixei aqui embaixo o link do GitHub do VS Code, para quem tiver curiosidade, entrar lá para ver mais sobre o projeto. Bom, a gente já sabe as ferramentas que a gente vai utilizar, que vai ser baseada essa apresentação. Então vamos dar uma olhada agora como que a gente pode instalar essas ferramentas para você começar a usar, começar a brincar e testar, aprender. Aproveitar esse tempo para fazer uso delas e aprender mais.
Uh, o Zoe CLI, a gente tem duas maneiras de instalar ele, tá? Então você pode ir pelo site do Zoe, zoe.org. Lá você tem a seção de download, então você baixa o pacote do Zoe CLI diretamente de lá, então você vai ter um zip. Você pode fazer o unzip, e aí o Zoe CLI, como eu comentei, é uma aplicação Node.js. Tendo uma aplicação Node.js, a gente usa o NPM, que é o gerenciador de pacotes oficial do Node, que já vem instalado com o Node quando você baixa o Node e faz a instalação, para fazer essa instalação. Então, npm install essa flag de "-g", que vai fazer o Zoe ser instalado globalmente. Então, você vai poder, do terminal, independente da pasta que você tiver, mandar o comando de Zoe e executar as funções que tem dentro do CLI. Outra maneira que você pode fazer a instalação, então você pode fazer a instalação direto do NPM. Então, sem ir no site, baixar. O legal dessa versão zip é que você pode ir lá e pegar qualquer. Você tem um histórico grande lá das versões que tem para fazer o pacote, você consegue ter mais controle da instalação. E aqui do NPM, ele é mais simples, é mais direto. Então, o comando está instalado. O Zoe CLI, ele tem essa parte core, que tem as funções para você falar com o mainframe. Ele vai usar as APIs do ZOSMF para trazer as informações para você, tá? E só que ele tem alguns outros plugins que vão usar daí não só, que permite você não usar só as APIs do ZOSMF, que é uma aplicação dentro do mainframe, mas usar APIs de outras aplicações, por exemplo, Kix, IMS. Foi lançado recentemente, acho que uma semana atrás ou duas, um outro plugin. Se você não tem o ZSMF instalado, ele permite você fazer o uso das mesmas funções usando o ZS Explorer. Uh, Feito isso, junto com o pacote principal, a gente tem também esse plugin que eu recomendo instalar, que é o Secure Credential, que é para deixar as suas credenciais elas guardadas de maneira segura dentro da sua máquina. Então faz uma criptografia das suas credenciais. Aqui embaixo a gente tem o comando, tá, para você utilizar o Zoe. Então esse Zoe Profiles Create, ele vai criar uma profile para os seus OSMF. Então você pode ter profiles para múltiplos ambientes, não necessariamente um só. Então você pode deixar para todas as LPARs, para todos os sistemas que você vai conversar, você pode criar essa profile e deixar salvo para fazer a utilização. Eu vou mostrar mais para frente que com o VS Code fica mais simples de criar essa profile, você não precisa decorar todo esse comando. Tá? Para instalar o VS Code, tem o link aqui para entrar na página do VS Code e fazer o download. Então, lá você vai escolher qual que é a plataforma que você vai instalar, se vai ser o Windows, Linux ou Mac. Então, é só entrar e fazer a instalação pelo Wizard normal, como instala qualquer outro produto na sua máquina. É bem direta a instalação. E agora eu vou mostrar para vocês como deixar o VS Code parecido com isso que vocês estão vendo aqui. Vocês podem ver que tem alguns aspectos de cores diferentes, highlight, essa customização que eu tinha aqui nesse VS Code da apresentação. Tá? Para fazer todas essas customizações, o que a gente vai usar são as extensões. E quais são as extensões que eu tenho nesse modelo aqui? Como é que a gente faz para chegar nessas extensões? Então, aqui na barra lateral, você tem esse ícone de extensões, você tem o Marketplace, e aqui você consegue procurar qual extensão você quer, e aí sair customizando da maneira que agrade mais. E para quem está começando agora, eu acho legal dar algumas dicas, algumas extensões que eu vi que são úteis, que são bacanas. Não necessariamente todas essas extensões elas foram feitas para mainframe. A gente vai ver aqui que tem muitas extensões que o pessoal usa no desenvolvimento. Quem está trabalhando com JavaScript, com Python, e você também pode usar aqui dentro no seu dia a dia como mainframe. Então, vou começar falando aqui primeiro das extensões para mainframe. Então, a gente tem o Zoe Explorer. Tá?
que vai trazer para a gente algumas funções em cima do CLI do CLI do Zoe, algumas funções para a gente trabalhar dentro do nosso VS Code com datasets, com arquivos que estão dentro do nosso mainframe, com a submissão de jobs, ele permite que a gente mande comandos para dentro do mainframe, tudo de dentro do VS Code. O IBM Open Editor, ele é uma extensão que a gente vai ver mais para frente aqui, que vai trazer algumas facilidades para você que já trabalha com mainframe, com codificação, por exemplo, de COBOL, PL. Ele já traz algumas funções que te ajudam com autocomplete, com highlight. Tem alguns snippets que eu acho que é algo bem legal dentro dele. Workflows for Z. Ele é uma extensão. Se você trabalha com OSMF, com workflows, ele traz aqui dentro alguns snippets para workflows. Então, é algo bem bacana, assim, a gente já vai ver nas demonstrações. Eu quero trabalhar com Assembler, tem também. Tem várias extensões lá para fazer o highlight, com autocomplete para Assembler já para mainframe também. Então, eu gosto dessa aqui do Dunkelowski. Tá? Tem outras extensões que vão precisar de um pouco mais de customização, outras são mais simples. Essa aqui é bem direta, instalar e começar a usar. Tem para Rex, a comunidade cria muita coisa. Então você entrou lá no Marketplace e você procura alguma coisa que você quer ver. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu Marketplace. Se a gente procurar aqui Rex, ele vai trazer já sintaxe para Rex. Se eu procurar uma extensão, por exemplo, eu quero ver COBOL, o que tem de COBOL? Que já tem várias extensões para COBOL. Tem a IBM Z Open Editor, você tem essa COBOL Language da Broadcom, acho que isso aqui deve ser da Microfocus. Tem várias outras que o pessoal já está criando e disponibilizando aqui pelo Marketplace, tá? Da própria comunidade. JCL, você encontra aqui extensões que já trabalham com JCL. A questão de aparência. Nessa apresentação aqui, quando eu gravei essa demo, essa apresentação foi feita para o Share lá em Fort Worth. Eu estava usando o tema, o Drácula, tá? Legal do VS Code, você pode deixar ele da maneira que te agrada mais. Então, por exemplo, aqui agora eu estou usando ah, o tema, essa Cobalt 2, tem alguns estudos que falam que é a que agride menos a vista, tá? Então eu achei interessante, estou testando ela. Mas conforme eu navego aqui, eu gosto mais de um tema mais escuro. Você pode escolher, tem várias extensões que elas já vêm instalada no VS Code e você pode vir aqui no Marketplace e procurar outras, tá? Tem uns temas, o Drácula, que é o que eu estava utilizando quando foi feita aquela apresentação. Tem temas light também. O próprio VS Code ele já vem com alguns temas instalados. Eu vim aqui procurar por tema, ele vai trazer alguns temas, você pode começar a brincar e deixar da maneira que te agrada mais. Uma coisa que eu gosto, esse Material Icon Theme. Quando você está trabalhando com seus arquivos aqui, ele facilita no caso que você pode, dependendo da extensão do arquivo, ele coloca um ícone aqui que vai te facilitar a identificar aquilo. Então, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo .pug, ele traz aqui a carinha do pug. Se eu criar um arquivo com a extensão JCL, JCL não, JavaScript, teste.javascript. Ele vai trazer o ícone aqui e vai diferenciar para você. Também é um projeto open source, então fica o convite se alguém quiser fazer uns ícones para JCL, COBOL e submeter lá para o projeto, ajuda a gente. Outra questão de aparência também, mas mais voltado para a hora que você está codificando, criando alguma coisa. Ident Rainbow e Rainbow Brackets. Se eu abrir aqui um desses arquivos, percebe que
cada parênteses, ele está a mesma cor da onde ele está fechando. Então facilita, se você está criando alguma coisa, opa, esqueci de fechar esses parênteses, ou identificar aonde que começa, aonde que fecha esse bloco, a indentação para ficar fácil de visualizar quando você está trabalhando com arquivos que dependem da indentação, tá? Então, são itens visuais, mas que ajudam ali na produtividade. Continuando aqui com as extensões. Esse Live Share Extension é bem bacana. Eu usei esses dias num projeto que estava trabalhando. Então, assim, principalmente para times que trabalham com pessoas remotas, em época de quarentena, por exemplo. Então, você consegue compartilhar a sua sessão e a pessoa loga do outro lado, ele vai criar um link para você e vocês dois conseguem trabalhar no mesmo arquivo junto. Então, editando o mesmo arquivo simultaneamente na sua máquina. Você dá acesso para a pessoa para o seu VS Code. Se você compartilhar, se você estiver subindo uma aplicação, está fazendo, estou criando uma aplicação aqui em Node, uma aplicação em Flutter, estou testando ela em alguma porta específica, então ele compartilha, inclusive essa porta, a pessoa consegue testar do outro lado e trabalhar junto com você de uma maneira bem legal. Tá trabalhando com JCL, mesma coisa. Então, tipo, quando você está treinando alguém que está começando, eu acho bem bacana essa extensão. GitLens, se você trabalha com GitHub, então ele vai trazer para você algumas informações que ajudam bastante em questão de versionamento. CompareIt, para comparar arquivos. Então, você está acostumado com SPF, lá você tem o Super Compare, por exemplo, dentro do seu ambiente e vai comparar dois arquivos. Você pode comparar dois arquivos aqui pelo VS Code também. Esse partial diff é mais ou menos igual ao compareIt, só que ele é dentro do mesmo arquivo. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui do sample, eu vou duplicar esse bloco de código aqui, só para a gente ver ele em ação, como é que funciona. Então, eu selecionei esse bloco aqui, botão direito, select text for compare. Quando eu venho aqui e quero comparar aqui para ver o que tem de diferente nesses dois pedaços de texto aqui, nesses dois blocos. Então, compare text with previous selection. Então, ele traz para você a comparação dos dois blocos e mostrando a linha que está diferente, tá vendo? Eu não sei se dá para ver agora pelo Emacs, mas aqui ele está inclusive mostrando o pedaço que foi retirado daqui. Então está um pouquinho mais escuro aqui para mim. Dá para ver sim. Legal. Quick and Simple Text Selection, ele vai deixar você fazer a seleção de uma maneira mais rápida, dentro de parênteses, dentro de aspas. É bem legal, um exemplo que a gente vai ver aqui para frente, quando a gente está trabalhando com esses arquivos em edição múltipla. E o que a gente vai ver agora não é necessariamente do VS Code, mas do terminal, então o O mais SH, mas é algo que ajuda bastante e a gente está trabalhando integrado aqui no VS Code. Vou salvar. Vou subir aqui meu terminal. Então, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com comandos, a gente às vezes tem aquele comando que é grande, a gente não consegue lembrar todos os comandos. Então, por exemplo, eu começo a digitar aqui, ele já vai me dando a opção de autocomplete, vai mostrando quais são os comandos que eu posso mandar. Então, aqui, por exemplo, comecei a digitar o TSO, ele já trouxe qual que foi o meu último comando, eu usei o TSO. Depois eu vim aqui com o Zoe Console. Então, eu tenho aqui esse DA, mas eu também usei o dprog. Então, ele vai trazendo e vai atualizando na maneira que eu vou digitando. Se eu dar um Ctrl R, conforme eu digito, ele vai trazendo o histórico de comandos que eu usei. Então, não só para usar aqui com o Zoe, mas se eu usar, por exemplo, com o Docker, qualquer outra feature, eu acho isso bem interessante. Então, esses SH é o que permite a gente fazer isso, esse O mais SH. E eu vou mostrar aqui, então, como que você pode fazer a instalação dele. Então, para usar esse O mais SH, você precisa de um outro terminal aqui. Então, esses SH instalado. Então, aí seria uma outra versão, por exemplo, você tem o Bash,
No caso aqui a gente está usando os ZSH. Então, para instalar, você está usando o macOS, você instala com esse Brill install ZSH. No Linux, você vai usar o gerenciador de pacote que você tem aí no Linux. Então, no Ubuntu, Debian, ou se você estiver usando no Windows, infelizmente, para usar, você tem que usar dentro do WSL. Tá? Então, você vai fazer o apt install ZSH. Se quiser ver o projeto lá também, eu deixei aqui o link com as instruções mais detalhadas da instalação, tá? Mas o importante é essas duas linhas. Instalando o ZSH, a gente vai instalar o O mais ZSH. Então tá aqui o comando para fazer essa instalação. Então vai usar esse core. Feito essa instalação, ele já vai rodar para você o script, tá? Assim que você executar esse comando, vai fazer a instalação. A partir desse momento, as configurações, elas estão dentro, vão passar as configurações do seu usuário aqui dentro do terminal, elas vão ficar dentro desse arquivo aqui, dentro da sua pasta raiz, o .shrc. Você consegue customizar a questão de cores ali dentro também, então eu deixei aqui o link do Drácula, quem quiser customizar o terminal depois. E não é, apesar de. Tem um outro plugin que é bacana, esse Z plugin. Apesar de parecer, não é relacionado com o mainframe, mas tudo que começa com Z é bom, né? Então, você tem aqui esse plugin, o link para fazer a instalação. Ele vai facilitar você adicionar plugins ao seu ZSH. Então, quando você fez a instalação desse plugin, no final do seu arquivo ZSHRC, você coloca o plugin que você quer instalar e ele faz a instalação automática para você, na hora que você fechar o terminal e abrir novamente. Dentro desse pedaço aqui, plugins, eu estou usando alguns plugins que já são padrões que já vieram instalados aqui com os ZSH, então eu só estou habilitando eles. E aí, a gente vai configurar, colocar esse terminal integrado no VS Code. Como é que a gente faz para setar o VS Code para usar o ZSH? Então, dentro do VS Code, a gente tem esse arquivo, esse settings.json, e a gente pode ir lá e colocar essa linha aqui. Vai falar que o terminal integrado vai usar o /bin ZSH. Então, se eu vim aqui, e no Mac é Command Shift P, no Windows, Linux, eu acredito que seja Ctrl Shift P. Mas se você não tem certeza, você vem aqui no Code, antes de eu voltar aqui, você vem aqui no Code e ver a questão de preferências. Onde vem? Bom. Na página inicial aqui do VS Code, não está ali não, desculpa. Você tem aqui, Show All Commands. Então, no meu caso aqui, ele já está mostrando que é Command Shift P. No de vocês, ele vai mostrar no Windows, no Linux, qual que é a tecla correta. Então, se você vir aqui nessa opção de mostrar todos os comandos e digitar Settings, tem aqui Open Settings JSON, tá? Onde tem as configurações de usuário. Você coloca aqui as customizações que você quer mudar, é bem customizável, tá? E você coloca essa opção aqui do terminal integrado, utilizar os SH. Bom, vamos começar a ver tudo isso em prática agora. Então, aqui a gente tem o Zoe Explorer. Então, a gente pode trabalhar com os datasets, ele salva os favoritos. Para você criar uma profile nova, que eu comentei no começo que era possível, você não precisava gravar aquele comando todo. Pelo próprio Zoe Explorer, você consegue criar essa profile de conexão, tá, com a LPAR. Então, você clicou naquele mais, você vem com essa opção aqui. Ele abre essa janela. Você coloca o Create New Connection to ZOS. Ele vai te pedir o nome da conexão, então coloca o nome para identificar essa LPAR que você está conectando. Aí ele te pede a URL. Na URL, você tem que passar a URL do ZOSMF. Então, você passa lá o endereço, onde está o seu ZSMF, tem algum só para exemplificar, e você passa a porta que o ZSMF está disponível também. Depois ele pede um usuário para você colocar, para você fazer a conexão, a senha.
tanto usuário como senha, vocês podem escolher no prompt para ele perguntar para vocês toda vez. Opa, voltou aqui. Pra ele perguntar para vocês sempre qual que vai ser o usuário, a senha que vocês vão utilizar. A última opção aqui é para você falar se você vai aceitar certificado self-signed ou não. Tá? Então, geralmente a gente utiliza a opção como falso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uso, como que a gente pode estar usando isso no nosso dia a dia, situações reais. Tá? Aqui eu tô trabalhando com um APF, então são alguns datasets de configurações dentro da minha LPAR, e vou fazer a inserção de algumas entradas novas. Então eu tenho aqui 6 datasets novos, eu já selecionei o bloco inteiro, e eu vou incluir aqui, então eu vou duplicar essa linha, a quantidade que eu preciso lá para fazer a inserção. Vou selecionar, então só as opções que eu quero modificar, então eu vou selecionar só esse pedaço aqui para colar direto aquele bloco. Então ele já altera para mim, eu não preciso me preocupar em a quebra, tudo que mesmo que o tamanho seja diferente da entrada, ele deixa tudo alinhado ainda. Na hora que eu salvo isso, ele já faz o upload pro meu ambiente. Tá? Então ele, o APF lá está atualizado dentro do meu ambiente. Outro caso que a gente pode ver aqui usando o Zoe Explorer, que ajuda bastante. Então a gente tem aqui os datasets, Unix. Eu vou criar um dataset PDS, aqui um particionado, dentro do meu ambiente. Eu não preciso me preocupar com aquele monte de opção que tem inicialmente para alocar um dataset. Então é bem simples, ele já sai alocando com o default. Então o meu dataset está criado, vou criar um membro aqui dentro, só para a gente trabalhar com o JCL aqui e ver como exemplo. Tá? Então, ZFS share. Aqui dentro agora eu vou começar a criar um JCL. E, poxa, ninguém mais cria JCL do zero, né? Então copia. Conforme eu vou digitando, o VS Code tem essa função de IntelliSense, que a gente chama, que conforme você digita, ele vai fazendo essa busca das palavras, pelas palavras-chave, e te traz sugestões. Quando você tem esse snippet criado, ele trouxe esse template, que é o que eu chamo de snippet, esse template, e já tem as opções da onde eu preciso fazer a alteração. Então, quando eu criei esse snippet, esses snippets eles estão todos disponíveis já naquele plugin do IBM Open Editor, eu fui marcando, quando eu estou trabalhando com um job card, geralmente são essas as opções que eu altero. Então, eu já deixei marcado, eu posso ir navegando pelo tab para esses locais, fazer essa edição. Aqui. Então eu vou fazer a alocação aqui do meu cluster para criar esse espaço aqui. Ele deixa eu colocar essas múltiplas opções, então facilita bastante. O que eu poderia colocar aqui mesmo? Então já tem aqui as opções que eu mais utilizo ali dentro. Eu estou criando esses EFS, esse espaço para trabalhar aqui com o meu AMVS, com a parte de Unix. Vou formatar esses EFS. O próximo passo aqui, eu vou mandar um comando de Unix. Então eu vou usar um bpx, vou colocar aqui dentro qual que é o comando. Então eu vou criar um diretório lá dentro do meu ZFS. Imagina, ok, para quem já está acostumado, tudo bem, isso pode ser bem simples, mas para quem está começando, principalmente, lembrar todos os parâmetros, quais são os cartões que eu tenho que usar aqui dentro desse JCL. Então isso ajuda bastante, facilita muito. E eu fiz um teste, tá? Eu fui mais rápido criando um job assim do que dando um copy lá no ISPF e tendo que alterar e dando os change all que eu preciso fazer. Tá? Então, a navegação é bem prática. É claro, assim, isso no meu caso, mas pessoas que já estão trabalhando há muito mais tempo, estão acostumadas com o SPF, não precisa mudar. É uma opção a mais que você tem aqui no seu dia a dia,
uma opção que vai ajudar bastante, eu acho, quem está começando. Então, eu vou mandar o comando aqui de mount, um comando do TSO aqui para fazer esse mount desse diretório do SysFS. Beleza. Feito isso, eu salvo meu dataset, o upload é feito automático lá para minha LPAR. Eu vim aqui no Explorer, clicar no botão direito, Submit Job, ele já submete esse JCL para mim. Eu consigo, através desse link, visualizar aqui dentro do Jobs o output dessa execução. Tá? Então, terminou aqui com 0, tenho todos os cartões independentes aqui dentro. Então, isso é legal, é fácil de vocês precisar baixar esses outputs, então é bem prático. Bom, isso aqui foi um exemplo de uso no dia a dia, assim, quem está trabalhando com JCL, é bem prático, tá? Então, você está fazendo a instalação. Eu já fiz a instalação, por exemplo, de produtos inteiros só usando o VS Code. Conforme eu preciso submeter os jobs, eu tenho todo acesso aqui, eu tenho acesso à execução deles. Se eu preciso executar algum comando, também eu abro o meu terminal, ou tenho essa função integrada para mandar os comandos para a console. Então, é bem prático e centralizado. Will, Diga beleza, lá. isso aí é super bacana, mas aí surgiu uma dúvida aqui no chat. E Uhum. você pode relembrar quais são os pré-requisitos mínimos no mainframe para você ter tudo isso funcionando? Para você ter o Zoe no mainframe? Uhum. Para você poder usar tudo isso que a gente está vendo aqui, do lado do mainframe, você só precisa do ZOSMF instalado. Tá? E tem então, isso é um dos casos, você já consegue usar todas essas funções do Explorer, do CLI. Então, se o ZOSMF está instalado, está configurado lá certinho as permissões, tudo, e você já tem acesso a elas, maravilha, pode começar a usar. Você não precisa instalar o Zoe no mainframe para começar a usar isso daqui, tá? Poxa, eu estou instalando o ZSMF, meu ambiente está instalando o ZSMF agora, tal. Mas eu já trabalho com, por exemplo, com IDZ e tem outras features. Tem outras opções? Tem. Tem um plugin que está em teste, que o pessoal desenvolveu e foi integrado agora ao Zoe, que ele vai usar por FTP, ou vai usar o ZOS Explorer. Se eu não me engano, é o ZOS Explorer, o componente do ZOS que fala com o IDZ. Acho que é isso. Então tem essas outras opções também. O básico da instalação é o SMF e pode começar a brincar. Esse é o core do Zoe. Tem os plugins. Na sua máquina, lembrando, precisa do Node, JS instalado, CLI e o VS Code. Vamos ver algumas dicas agora do uso do VS Code aqui, tá? Então, eu deixei o link aqui do site da Microsoft do VS Code para vocês checar todos esses comandos, tá? Lembrando, os comandos que eu estou usando aqui, eu estou usando o Mac. Então, para você ver o de vocês, de cada máquina pode ter alguma diferença. De novo que eu fechei. Então, na tela principal do VS Code de vocês vai ter esse Show All Commands. Você pode seguir o comando que está ali, tá? No meu caso aqui, Command Shift P. Você digitar Shortcuts, Open Keyboard Shortcuts, ele vai trazer aqui para vocês todas as listas de comandos que tem disponível, tá? Que já está configurado aí na sua instalação. Então, se alguma para ver o equivalente do que eu estou mostrando aqui, é só ir lá nessa lista de shortcuts e você consegue ver o equivalente. Bom, então aqui ele já traz alguns comandos, como eu disse. Então, vamos começar com o Command P. O Command P ele vai abrir para você navegar entre os arquivos locais. Então, você digita aqui Command P, coloca o nome do arquivo, você consegue navegar entre os arquivos que você está nesse seu diretório de trabalho. Tá? Command B, ele vai expandir essa barra lateral, então, para você, se você quer fazer a navegação manual, com o mouse e tudo. A gente tem esse outline aqui, que eu acho que é bem legal. Veja esse programa, esse pedaço, esse Hello World de COBOL aqui. Então, a gente tem as nossas divisions aqui, a gente tem as variáveis, então talvez ajude num programa que seja
um programa maior, mais complexo, talvez seja bem útil. Tá? Outras funções aqui que a gente tem quando a gente está trabalhando com essas variáveis, ver a definição. Aqui está tudo na mesma tela. Mas num programa maior, se a gente der o botão direito aqui, na variável, e Peak Definition, o Option F12, ele vai trazer para a gente onde essa variável foi, ele vai abrir esse espaço, essa janela, onde essa variável foi definida. Então a gente consegue ver como que essa variável tinha sido definida lá em cima. Isso é uma coisa legal. Se eu der o Command D, ele vai selecionando as próximas entradas desse mesmo pedaço de texto selecionado. E eu consigo editar eles todos ao mesmo tempo. Veja que tem o cursor. O Command Shift L, ele já seleciona todos. A diferença do Command D e Command Shift L aqui, que o Command D eu vou indo uma por uma. O Command Shift L, ele já seleciona todas as entradas para mim fazer a edição. Conforme eu vou alterando, já vai refletindo para mim todas as entradas, já vai refletindo aqui no outline, tá vendo? Outra coisa que é interessante. Então, eu posso segurar aqui o Shift Option, no meu caso, eu faço essa seleção em bloco. Então, eu seleciono onde venho e aí eu consigo selecionar o bloco que eu quero copiar, que eu quero colar, tá? Então, eu quero editar. Se eu dar o Ctrl X aqui e Ctrl V, estou vendo que ele edita no local que o bloco que eu selecionei. Comando Shift P novamente, para a gente ver as opções de comandos. Tá? Então, se eu quero mandar um comando usando o Zoe, um comando de MVS, então, aqui no comando Shift P. Se eu digitar o Zoe, então, eu tenho aqui a opção Issue MVS Command. E aí você seleciona qualquer profile e você pode digitar o comando. Então, digita um novo comando, ele vai mandar o comando para você na sua LPAR e vai trazer a resposta aqui no output. Vou dar outro comando aqui, vou dar um display nessa task Zoe 1DT. Então, se eu der aqui o issue MVS command, create new command, o comando lá, ele já traz aqui embaixo o comando para mim e vai salvando esse histórico aí para você. Tá? Shift Option é como a gente usa para duplicar um bloco específico. Então, como se você estivesse lá no SPF e dado aquele CC e CC tipo, no bloco para fazer o copy. Então, ele vai duplicando para você. Você pode também mover um bloco específico. Então, com o Option e a seta de direção, você move o bloco de texto que você quer para onde você quer. Então, esses aqui são algumas dicas, tá? Tem muito mais. Por exemplo, eu vou dar aqui. Eu quero trabalhar com o meu dataset. Então, como eu já selecionei aqui Command Shift Z e Command D, ele já traz aqui para mim o Zoe Explorer nos datasets. Então, se eu começar a digitar aqui, por exemplo, MTM, eu consigo vir aqui, e não preciso usar o mouse, tá? Eu venho aqui e já coloco, já tenho a minha navegação por ali. Então é bem prático quando você se acostuma com os atalhos. Navegar tudo por exemplo, aqui, Command Shift Z, Command Shift M. Shift Z, Command Shift, Command M, que eu já configurei para mandar o comando para mim. Tudo isso são customizações que você faz aí para facilitar o seu dia a dia, a navegação. Então, vamos lá. Então vamos ver como é que a gente faz essas customizações mais específicas que nós não estamos vendo com esse plugin. Tem alguma coisa que você quer e não está disponível nos plugins você já tem. Então, o settings.json que eu comentei mais cedo, que eu mostrei aqui. Então, dentro dele você vê aqui o próprio Zoe usa o settings.json para salvar os favoritos, tá? Então, quais são os datasets que você marcou como favorito. Então, independente da LPAR, caminho, você não precisa ficar lembrando todo onde fica aquele dataset, onde fica aquele diretório. Então, é algo que facilita bastante. A questão do jobs, highlights.
também, tá? É uma coisa que eu acho bem legal. Porque, assim, o IBM Open Editor, ele já traz para você alguns padrões de nome de dataset. Beleza, se tiver um ponto COBOL, isso aqui é um arquivo COBOL. Então, ele vai fazer o highlight para COBOL. Se ele vê um ponto PLI, ponto INC, então ele sabe que isso aqui é PL1. Então, ele vai salvar, vai fazer o highlight daquela maneira. Ponto JCL é JCL. Então, digamos que eu tenho uma biblioteca que eu crio sempre com um ponto CNTL para os meus JCLs. Você pode vir aqui, colocar o ponto CNTL e falar que aquilo lá vai ser um JCL. Se você tiver num arquivo, por exemplo, eu estou aqui num arquivo que ele não sabe ainda, o VS Code não sabe que tipo de arquivo que é. Eu começo a digitar aqui job, então ele não vai me dar, ele não vai falar isso aqui não está salvo, ele não sabe o que é isso. Então, na barra aqui inferior, não sei se vocês vão ter essa opção aqui, vai estar como plain text. Você pode vir aqui e mudar. Então, isso aqui é um JCL. A partir desse momento, a hora que eu começo a falar aqui, digitar meu job, ele já traz aqui para mim quais são os snippets para job que ele tem. Você pode mudar a questão de fonte, várias outras customizações. Então, aqui eu deixei nesse slide para você o Files Associations, que eu acho que é bem importante, onde você muda esse highlight. A Font Family, que eu gosto de usar esse Fire Code. O que ela faz? Ela tem umas ligatures, font ligatures que a gente fala, que além de salvar um pouco de espaço, a parte de indentação é bem bacana. Digamos que eu estou trabalhando com, por exemplo, o sinal de diferente aqui. Então ele muda esse sinal, tá vendo? Eu vou igual ou maior. Então ele vai, conforme eu vou digitando, ele faz essas ligações nas fontes e deixa bem mais fácil de visualizar. Então aqui eu tenho 3 iguais, veio pro quarto, aí não. Mas assim, são coisas bem bacanas, ajudam bastante na visualização quando você está trabalhando com código. Outra coisa, editor rulers também. Principalmente se você está trabalhando com dataset, é comum a gente trabalhar até a coluna 80 ou você marcar ter outras marcações que são interessantes. Então, aqui, isso é o que trouxe para mim essas linhas no meu VS Code, para mim saber que eu passei já da linha 80. Tá? Então, eu consigo ver aqui que, por exemplo, aqui que eu estou na linha 82. Então, eu já tinha essa visualização antes. Tem algum snippet, algum pedaço. Eu tenho alguns códigos que eu uso bastante. Eu tenho um JCL que eu costumo utilizar bastante e não está disponível aqui. Como é que eu faço? Então, você pode criar os seus snippets, então os user snippets, que a gente chama aqui. E como que você faz isso? Esses snippets, esses templates, quando a gente está criando eles seguem esse formato, eles são um arquivo JSON também. Para quem não sabe o que é um JSON, JavaScript Object Notation. É um arquivo que segue esse formato aqui. Então a gente começa com essas chaves e a gente vai ter várias opções aqui separadas por vírgula, tá? Então a gente tem geralmente um atributo e o valor dele, uma chave e o valor dele. Então aqui tem um exemplo criando um for loop. Então esse aqui vai ser o nome desse snippet. Eu tenho o prefixo para identificar ele. O body vai ser o código propriamente que eu vou usar aqui dentro, tá? E uma descrição. Veja que aqui no body eu tenho esses cifrão 2, 1. Isso aqui são os tab stops. Então é onde, quando a gente faz aquela navegação por tab, para onde a gente vai, qual que é a sequência que a gente vai seguir ali dentro, onde vai parar o tab. E o 0 é onde ele encerra no final. Tá? Encerra no final foi boa. Ok. E vamos lá. Aí você consegue compartilhar um snippet para toda a comunidade? Como é que você vai fazer isso? Os snippets, eles estão sendo criados aqui. Vocês podem fazer o que eu fiz, tá? Vocês podem compartilhar eles pelo GitHub.
E se quiserem fazer a doação também para integrar eles, por exemplo, no IBM Open Editor, pelo próprio GitHub do pessoal, eles aceitam os issues lá. Foi assim que eu integrei os meus snippets nesse projeto. Então, eu chamei lá pelo Slack do Open Mainframe Project. Vocês conversaram lá, a comunidade é bem ativa. Então, na hora que você, tem uns snippets aqui de JCL que eu acho que seria legal ser integrado. Alguém vai ajudar vocês lá a colocar dentro do GitHub, dentro do IBM Open Editor ou qualquer outro projeto que vocês achem interessante. Tá? Dentro desses tab stops, a gente tem aqui também, a gente pode colocar alguns placeholders, valores que vão vir já como default para facilitar a pessoa. Opa, isso aqui era qualquer coisa, então eu posso escrever qualquer coisa aqui. É a questão daquelas opções, então você coloca dentro desses pipes as opções para esse tab stop. Se você quiser saber mais como criar os snippets, então eu deixei aqui o link do VS Code, onde tem todo as instruções, quais são as variáveis que vocês podem utilizar. E eu trago aqui também um outro modelo. Tá? Se quiser criar alguma coisa e compartilhar com a comunidade, é só compartilhar esse pedaço de código pelo GitHub ou diretamente com alguém. E aí a pessoa, você vem aqui, Command Shift P. Eu tenho aqui Settings and User Snippets. Então, dentro do User Snippets, você seleciona qual é o tipo de snippet que você vai fazer. Então, por exemplo, eu quero criar snippet para JCL. E aí ele vai criar esse arquivo jcl.json. Aqui dentro ele já traz para você algumas dicas, tá, de como criar esse snippet, qual que é o formato. Então, é isso aqui é o que você precisa compartilhar para outra pessoa ter esse snippet também no VS Code deles. Esse aqui é um exemplo de um snippet de Gener. Então, tem aqui o prefixo, então EBGener Utilities vai ser o prefixo. Esse aqui vai ser o pedaço de código que eu vou trazer para dentro do VS Code. Então, eu trago aqui meu step 1, meu programa, e aqui eu tenho meus tab stops, vou precisar editar, e eu termino dentro entre o cisinho DD asterisco e barra asterisco. Então, o tab stop zero aqui para a pessoa colocar um cisinho, alguma coisa aqui dentro, e uma descrição. O atalho aqui não é legal, não tem tudo que eu quero. Como é que eu mudo esses atalhos? Então, dentro do Code Preferences Keyboard Shortcuts, ou você vem... Salvar. Você vem aqui, Command Shift P, e no Shortcuts. Então, você tem esse link, esse botão aqui em cima. No meu caso, eu já tenho, ele já salva direto a opção dos snippets do shortcut pelo JSON. Depois que vocês fizerem alguma edição, ele também vai aparecer para vocês, tá? Se não aparecer. Mas como é que você chega lá manualmente? Por esse botão aqui, Open Keyboard Shortcut, JSON. Então aqui você pode fazer a configuração dos seus atalhos. Ou se você clicar nessa setinha aqui também, por exemplo, Search Commits, ele vai perguntar qual que vai ser as teclas. Então você aperta a tecla, ele já atualiza para você lá dentro. Uma coisa que é legal de fazer, às vezes você tem lá dentro da sua seção no TSO, no SPF, as function keys, né? Então, às vezes você já customiza com alguns comandos, alguma coisa que você está acostumado a utilizar para ficar fácil. Você pode fazer isso aqui também. Então você pode, quando eu apertar aqui o Command F1, eu quero abrir o terminal, eu quero no meu terminal mandar uma sequência. Estou trabalhando aqui com um JCL, com um job. Então eu tenho aqui Zoes, OS Jobs, esse aqui é o comando. Ele vai pegar o relative file, então qual que é o arquivo que eu estou editando, para completar esse comando. Por exemplo, digamos que eu estou nesses FSJCL. Eu estou
eu fiz alguma edição. O que agora o nome é ZFS2. ZFS2. Eu quero pegar e já submeter esse job para testar. Então, se eu apertar aqui o Command F1, ele já completou aqui para mim o comando do Zoe. Então, ele trouxe aqui Zoe, ZOS Jobs, Submit, Local File, o ZFS.jcl. Então, eu mandaria daria só um Enter aqui, já submeteria para mim. Não precisaria nem ir lá no botão direito, Submit Jobs. Já consigo integrar algumas ações aqui dentro do VS Code com o Zoe. Então, esse Keybindings é bem legal, tá? Então, aqui eu tenho o modelo que foi feito ali. Você pode procurar trabalhar com outras variáveis também aqui dentro. Bom, e agora, uma coisa que o pessoal disse que está interessado. Como é que eu posso começar utilizando o VS Code, brincando aqui com o Flutter ou com o Node, com qualquer linguagem aqui, e criar alguma integração com o Zoe e testar em um ambiente real? Então, se você não conhece ainda o Master the Mainframe, essa competição que acontece todo ano, ela também tem uma outra porta de entrada que esse Learning System, ele vai deixar você, mesmo depois do final, a competição já acabou, o ambiente está lá disponível ainda, você pode criar seu ID e começar a brincar aqui. Tá? Então, dentro do Master the Mainframe, você tem algumas coisas que você pode começar fazendo, começar testando. Você não vai ter um acesso total a tudo que você num ambiente real, assim, eu trabalho numa empresa e nos acessos que você tem lá. Não, porque você tem que ter alguns controles, certo? Mas assim, tudo que você conseguiria fazer pelo TSO, que está disponível pelo seu ID, algumas funções para começar a brincar, você já tem aqui dentro do Master do Mainframe. Então, você se registrou lá, você tem que pedir acesso ao Zoe, tá? Então, assim que você receber o e-mail, você entra no Slack, você procura o Z, tá, o aplicativo, e pede para conectar o seu ID com o Zoe. Então, aí, a partir desse momento, o seu ID está habilitado para trabalhar dentro do Master do Mainframe com o Zoe, e você pode começar a usar o CLI, o VS Code, tudo isso. Inclusive desenvolver. Aqui tem alguns exemplos, tá? Inclusive, aqui agora, realizando a parte 1 do Master do Mainframe, só usando o terminal e o VS Code. Vamos lá. Então, eu vou apertar play aqui. Está um pouco acelerado, só para a gente poder ver. Então, essa aqui é toda a parte 1. Então, o que a gente vai trabalhar? Submetendo jobs, mandando alguns comandos, conexão SSH. Então, tudo isso que a gente faria aqui dentro, eu vou fazer só do VS Code. Então, eu posso startar uma sessão de TSO. Então, esse comando aqui, Zoe TSO Start, Address Space, ele vai deixar eu interagir, por exemplo, trabalhando com uma Rex, essa Rex eu preciso, dentro do meu, eu vou criar um script aqui, essa Rex precisa de interação, passar comandos, passar inputs para variáveis, qualquer coisa assim. Então, você consegue criar esse address space e manter ele, então ele cria um código para você. Vou só ver aqui só para a gente poder continuar. Então, sempre que eu usar esse código que ele falou, ele vai mandar comando para a mesma seção de TSO. Então, por exemplo, aqui, eu quero ver o que, que tem nesse dataset que eu vou submeter. Então, eu consigo aqui, vou pelo Explorer dar uma olhada lá, eu venho aqui procurar o ZOS Public JCL. Então, esse dataset dentro aqui vocês todos têm acesso de view, tá? Então, qualquer ID vai conseguir ver. Eu sei o que, que eu estou fazendo aqui dentro da minha sessão. Eu tenho o JCL, legal. Bom, eu vou submeter esse job, então. Eu copiei a referência, vou dar o send, e aí eu passo para aquela seção qual que vai ser o comando que eu quero mandar. Então eu quero mandar o submit e passar o arquivo que eu estou submetendo. Aquele job ele espera um caractere, tá? Porque ele não tem job card. Passo aqui qual que é o job submetido. Então eu tenho aqui o ID, posso checar o resultado dessa execução aqui pelo Explorer.
Então tá aqui qual que foi o job que foi submetido. Cadê? Foi esse aqui, 3453. Consigo ver, legal, rodou o step de delete, se criar sequencial e PDS com sucesso. Então, se eu vim aqui, consigo acessar esses datasets, PDS sequencial que ele cria nessa parte 1, funcionando legal. Bom, a gente teria uma parte aqui para navegar pelo SS também. A gente consegue navegar aqui pelo Explorer. Então, eu vou acessar aqui o meu diretório raiz que ele fala aqui. Tem alguns comandos para serem dados dentro do meu ambiente. Então, eu vou fazer a conexão SSH. Poderia usar o Zoe e SSH. Tem o comando de SSH também. Mas aqui eu conectei direto na minha LPAR. Não consigo dar os mesmos comandos que eu daria ali na parte 1 por aqui. Então, eu vou... A gente está de tempo. Eu vou passar um pouquinho para frente, para a gente ver a interação com a Rex. Então, aqui a gente chamou, a gente tem para completar a parte 1, responder aquele quiz. Então, eu vou pegar o meu ID da minha sessão de TSO e eu vou startar a Rex P1 Quiz daqui do meu terminal usando o Zoe. Estou executando uma Rex lá no meu ambiente. E aí eu consigo responder todas as perguntas por aqui, pelo próprio VS Code, usando pelo próprio terminal. Então, assim, o Master the Mainframe, esse que está disponível hoje, ele não foi feito pensando que vocês iriam resolver os desafios, todos os desafios usando o Zoe. Mas grande parte dos desafios que tem lá, você consegue fazer usando aqui o terminal, usando o VS Code, sem problema, tá? Acho que salvo alguns desafios que são mais relacionados com a codificação, todos os outros vocês podem fazer usando o VS Code. Pode ter essa experiência de trabalhar com os programas COBOL, Java, do mainframe, tudo no VS Code de vocês. Uma outra opção também, não é o VS Code aqui, tá? Mas é a gente, não sei se vocês conhecem o Tchê. Então, o Eclipse Tchê, ele é um outro editor, ele é baseado no VS Code, projeto em si, só que ele está na cloud, ele não está instalado na sua máquina. Então, eu deixei aqui um tutorial que eu achei bem interessante, do developer.idm, como que você sobe uma instância de OpenShift com o seu Eclipse Tchê, para poder começar a brincar com o Zoe e conectar também lá no Master Mainframe e começar a trabalhar brincar um pouquinho, aprender COBOL lá dentro do Master Mainframe usando o Tchê na cloud. Tá? Como começar e aprender mais, como se envolver com a comunidade, tem aqui os links. Tá? Então, o link do Open Mainframe Project, do GitHub do Zoe para fazer os downloads. Se você quiser começar a contribuir, tem o link para se você entrar no GitHub, vai ter lá os issues que estão abertos. Quero começar a trabalhar com um projeto open source também, então pode dar uma olhada lá no que tem de aberto, ver como que você pode contribuir. Não só com o código que você contribui com o projeto open source, se você quiser, criei aqui um aplicativo que usa o Zoe e vou escrever um blog sobre isso. Também isso é bem legal, tá? Então, se você quiser criar um blog, mostrar que você está aprendendo, que você está criando algo e disponibilizar na página do Medium do Zoe, você pode também. Então, pelo Slack lá, só falar, fiz isso aqui, tem esse caso de uso, queria compartilhar com a comunidade. Então, fica aí o convite para todo mundo. E antes da gente encerrar aqui, no dia 22, no próximo webinar nosso, a gente vai fazer uma aplicação Node.js, fica o convite aí para vocês, usando o Node para mandar comandos, interagir com uma LPAR. Então, a gente vai fazer essa aplicação no próprio. A gente vai ver o passo a passo de como a gente pode criar essa aplicação Node.js, integrar com o Zoe e com a LPAR. Lembrando que a próxima sessão e as futuras a gente sempre vai divulgar dentro do nosso grupo do meetup.com para poder facilitar e vocês terem que memorizar apenas um link, o short link da IBM, que é o ibm.biz/iniciativa Z. Eu vou colocar aqui no chat para todo mundo. A partir dessa comunidade você consegue encontrar todas as outras referências relativas a
iniciativas acadêmicas, o nosso link do Meetup, lá tem um espaço também para vocês entrarem em contato por fórum, se for necessário, e assim por diante. Will, muito obrigada, você arrasou, como sempre. Tchau, tchau.